Olá pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre um momento muito especial e importante para uma boa futura vinculação afetiva entre pais e filhos na adoção. A fase de aproximação e as consequências de uma desistência durante ela. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. Uma vez contatados sobre uma criança, os pretendentes deverão avaliar se a criança está mesmo dentro do seu perfil de adoção. Se não, avaliar se realmente estão preparados para uma adoção fora do perfil cadastrado no Sistema Nacional de Adoção. Aqui o primeiro ponto importante: se a criança não estiver dentro do seu perfil, a recusa será justificada e não trará qualquer consequência para sua habilitação. Vocês estão ainda em fase de conversa e a criança ainda não sabe sobre vocês. Dizer não, para contato sobre criança fora do perfil, não computará como recusa injusta. Se a criança estiver sim no perfil desejado por vocês, então será computada a recusa como injustificada. Estando a criança no seu perfil ou não, uma vez dito sim, deverão se organizar para dar início à aproximação. Essa deverá ser gradual, respeitando o tempo da criança e, também, o dos futuros pais. A criança, não raro, se mostra interessada em conhecer seus possíveis futuros pais. Mesmo que timidamente, sente-se orgulhosa por ter sido a escolhida e demonstra querer a adoção tanto quanto os pretendentes. Concorda em brincar e conversar com eles, sair para passeios curtos com eles. Os pretendentes também estão ansiosos para iniciarem as aproximações. Aqueles que não tiverem filhos prévios, poderão ficar temerosos de como agir no início dos contatos. Os que já possuírem filhos, já estarão mais tranquilos sobre como utilizar o tempo que terão com a criança. Se a criança for da mesma cidade dos pretendentes, a aproximação será presencial desde o seu início. Já, no caso de crianças que sejam de comarca muito distante, a aproximação terá início virtual. Alguns pretendentes fazem aproximação virtual por coisa de 2 meses, com contatos 1 a 2 vezes por semana, antes de ser marcado o primeiro encontro virtual. Aqui o segundo ponto importante: esse é o momento de avisar que não querem dar continuidade na aproximação, caso não se sintam minimamente seguros para a próxima fase, que é a concessão da guarda para fins de adoção. Saiba que aqui já há expectativa por parte da criança, mas ainda é possível haver desistência sem maiores consequências, exceto se a criança estiver dentro do perfil dos pretendentes, havendo então anotação de recusa. Lembrando que 3 recusas dentro do perfil resultam em suspensão da habilitação para reavaliação pela equipe técnica. Sendo dada continuidade nas aproximações, elas continuarão presencialmente, com visitas e passeios, seguidas de pernoites e finais de semana na casa dos pretendentes. Se elas ocorrerem perto do final de ano, não raro haverá autorização judicial para a criança passar as festas com os pretendentes, mesmo antes da guarda ser concedida. Se tudo correr bem, a equipe técnica que esteja acompanhando as aproximações fará um parecer favorável à concessão da guarda provisória para fins de adoção. Sendo ela concedida pelo juiz, a criança irá para a casa dos pretendentes e passará a viver com eles como filha, totalmente sob responsabilidade deles. Assim que o juiz concede a guarda, ele manda uma carta, chamada Carta Precatória, para o juiz da comarca de onde são os pretendentes pedindo que seja feito estudo psicossocial da adaptação. Isso levará pelo menos 1 mês para efetivamente acontecer. Por vezes até mais meses. Tudo correndo bem nesses novos estudos, será dado início à ação de adoção, movida pelos próprios adotantes ou de ofício pelo juiz da comarca da criança. Aqui outro ponto importantíssimo: sempre pergunte até entender, sem quaisquer dúvidas, se terá ou não que propor ação de adoção. Se a criança for da mesma cidade dos adotantes, tudo isso ocorrerá dentro do processo de habilitação deles, facilitando muito o trâmite processual da guarda e estudos. Outro ponto importante é: a partir daqui a desistência será da guarda para fins de adoção. Algo muito mais sério do que a desistência antes ou durante a aproximação. Por lei, a desistência da guarda para fins de adoção já concedida implicará na exclusão dos pretendentes desistentes da fila de adoção e proibida a renovação da habilitação.
Assim, a exclusão da fila é permanente, exceto se o juiz da causa entender que em casos especiais essa regra não se aplica. Quanto mais tempo a criança ficar na companhia dos pretendentes que desistem, mais sérias serão as consequências da desistência. Um mês traz menos consequências do que uma desistência ocorrida um ano após a guarda. Quanto mais tempo, mais sérias as consequências, chegando, além da exclusão do cadastro de adoção, a condenação dos desistentes ao pagamento de indenização para a criança e pagamento de tratamento psicológico enquanto a criança precisar dele. Mesmo que ela volte a ser adotada, o pagamento da indenização continua devido. Assim temos os seguintes pontos a serem refletidos muito seriamente pelos pretendentes quando contatados para uma criança. Primeiro ponto: se a criança estiver fora do perfil cadastrado, avaliem, reflitam e ponderem racionalmente sobre sair do próprio perfil. Não haverá anotação de recusa, já que a criança não se encaixava no perfil de habilitação. Segundo ponto: se foram contatados para uma criança dentro do perfil de vocês, igualmente avaliem, reflitam e ponderem racionalmente se estão prontos para dar seguimento à aproximação. Ainda é possível desistir, mas será anotada como recusa injustificada. Mas apenas uma, de 3 que levarão à reavaliação dos habilitados. Terceiro ponto: se a criança for de outra comarca, distante da sua, a aproximação será, de regra, iniciada virtualmente por algum tempo, possivelmente alguns poucos meses. Aqui ainda é possível desistir, com as mesmas consequências indicadas para os primeiro e segundo pontos. Quarto ponto: se a criança for da sua própria comarca, não haverá encontros virtuais e sim presenciais. Ainda é possível desistir. Quinto ponto: estejam preparados para gastarem um pouco com a aproximação, com passeios e alimentação. Logo a criança estará passando finais de semana com vocês e também estadias em sua casa. Sexto ponto: apresentado o relatório da convivência positivo, haverá concessão da guarda para fins de adoção. Se a criança for de outra comarca, a guarda será concedida, de regra, na ação de medida de proteção. Se for da mesma comarca que os pretendentes, a guarda será concedida no processo de habilitação para adoção deles. Sétimo ponto: agora a desistência da guarda é algo que tem consequências sérias para os pretendentes que desistem. Poderão, nas consequências mais leves, ter a habilitação suspensa para reavaliação. Nas mais sérias, poderão ser excluídos da fila de adoção sem chance de retornarem a ela e, nos casos mais graves, serem condenados a pagar indenização e acompanhamento psicológico sem prazo para a criança devolvida. Assim, ao serem contatados, reflitam maduramente sobre suas condições de darem andamento a uma adoção nesse momento, estando agora cientes das consequências da desistência em cada uma das etapas do procedimento de aproximação e concessão de guarda. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!